Pastor Jardel, o que é o batismo com fogo registrado em Mateus capítulo 3? Porque os pentecostais e neopentecostais entendem esse batismo como sendo o revestimento do Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, o fervor do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, enfim. Então, aí algumas pessoas entendem, não, eu já fui batizado nas águas, eu já sou crente, já sou convertido, mas eu quero ser batizado com fogo, eu quero ter esse poder, eu quero ter, falar línguas, enfim. Então eles atribuem o batismo com fogo a isso. Mas vamos analisar, queridos, o texto e nós vamos ver que não tem nada a ver com isso que os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais estão dizendo, tá? Inclusive eles falam isso também baseados lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e viram línguas repartidas como que de fogo descendo sobre os irmãos. Ora, se nós fôssemos usar aquelas línguas repartidas parecidas com fogo que desceu sobre os irmãos como uma regra para o batismo com o Espírito Santo em nossas vidas, então nenhum de nós teríamos o Espírito Santo, porque nenhum de nós foi vistas essas línguas como que de fogo descendo sobre nós, ok? Então, mas o que seria esse batismo com fogo? O texto, o próprio texto, que mostra isso claramente. É interessante como passa despercebido, né, à vista das pessoas. Mas vamos ler o texto aqui rapidinho. Eu quero que fique um vídeo rapidinho, tá? Breve. Ele diz aqui, verso 11. Em verdade vos digo, João Batista dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar as sandálias, levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora nós vamos ver um pouquinho do contexto rapidinho, e João Batista vem falando de condenação e de salvação. Observe, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Salvação, vida eterna. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz que ele é o penhor da nossa herança, ele é o selo da garantia da nossa salvação. E o batismo com fogo, em toda a Bíblia, quando se fala do fogo de Deus, ele está falando de juízo vindouro, de ira, de castigo, de condenação. É isso que é o batismo com fogo, é condenação. Enquanto o batismo o Espírito Santo fala de salvação, o batismo com fogo fala de condenação, e o próprio texto está falando disso, querido. Olha só, ele vem falando para os fariseus, os judeus que estão vindo se batizar, hipócritas. No final do verso 7 ele diz, quem vos ensinou a fugir da ira futura, suas raças de víboras, manda que eles produzam fruto digno de arrependimento. E chega no verso 10, olha como é simples de entender isso. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois quem não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. João Batista está falando aqui de condenação. Isso é um contexto. No verso 10 ele falou, quem não produz os frutos do Espírito Santo, quem não produz os bons frutos, é cortado e lançado no fogo. Aí em seguida, no verso 11, ele vai e fala, que ele batiza com água, mas quem vai batizar com fogo, que fogo? Esse fogo será lançado no fogo. Então, em seguida, no verso 11, ele está falando, ele está explicando que fogo é esse. João está dizendo, olha, eu batizo apenas com água, chamando as pessoas ao arrependimento. Mas o Messias, quando vier, ele vai batizar com o Espírito Santo, aqueles que serão salvos, e com fogo, aqueles que serão condenados. E por quê? Porque no verso de número 10, ele falou que quem não dá os bons frutos, será cortado e lançado no fogo. Esse é o fogo com o qual o Deus batizará os ímpios, certo? E ele diz aqui, e ele continua dizendo, depois do verso 11, no final do verso 11, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, em sua mão tem a pá e limpa a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, mais uma vez no verso 12, ele está explicando que fogo é esse com que Deus vai batizar, com que Jesus vai batizar algumas pessoas. Tá? Então ele fala, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele está explicando, ele está explicando aqui o contexto que ele vem falando, para que fique claro. Então quando ele fala de batizar com o Espírito Santo, ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Os batizados com o Espírito Santo serão recolhidos no celeiro como o trigo, ou seja, serão levados aos céus para habitar com o Senhor. E os batizados com fogo
são aqueles que são jogados como palha no fogo que nunca se apagará. Então, o batismo com fogo, em Mateus capítulo 3, no contexto que João vem falando, ele não está falando que o batismo com fogo é o dom de línguas, é o fervor espiritual, é o poder do Espírito Santo na vida do crente. Não, meu irmão. Tá? Ele está falando que é condenação. E tem muito crente pedindo isso. Senhor, nos batiza com fogo. Senhor, nós queremos ser batizados com o teu fogo. Nos batiza com fogo, querido. Se você está pedindo para ser batizado com fogo, meu irmão, você está pedindo condenação, você está pedindo juízo. Mas é claro que Deus não vai atender isso, obviamente, né? Deus está vendo ignorância, Deus está vendo que você está falando isso sem saber o que está pedindo, meu irmão. Você acha que está pedindo uma coisa boa e está pedindo uma coisa ruim. E graças a Deus que Deus não batizou você com fogo ainda, tá bom? Mas observe que o contexto está falando isso. Então não podemos interpretar um texto sagrado pegando um versículo isolado para fazer uma interpretação, desprezando os versículos que ele vem falando de juízo, de condenação, que as pessoas devem produzir fruto de arrependimento, e fala que o machado já está posto à raiz da árvore, que toda árvore que não produzir bom fruto vai ser jogada no fogo. Depois ele fala mas não é ele que vai fazer isso, ele apenas batiza com água, mas quem vai fazer isso, batizar com o Espírito Santo para salvação e com fogo para condenação, é o Messias que os judeus estavam esperando, ou seja, Jesus. Então eu espero, querido, que tenha ficado claro, se compreender, porque o texto é bem simples de se aplicar, ok? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Me fizeram a seguinte pergunta: Pastor Jardel, o que é o batismo com fogo registrado em Mateus capítulo 3? Porque os pentecostais e neopentecostais entendem esse batismo como sendo o revestimento do Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, o fervor do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, enfim. Então, aí algumas pessoas entendem, não, eu já fui batizado nas águas, eu já sou crente, já sou convertido, mas eu quero ser batizado com fogo, eu quero ter esse poder, eu quero ter, falar línguas, enfim. Então eles atribuem o batismo com fogo a isso. Mas vamos analisar, queridos, o texto, e nós vamos ver que não tem nada a ver com isso que os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais estão dizendo, tá? Inclusive eles falam isso também baseados lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e viram línguas repartidas como que de fogo descendo sobre os irmãos. Ora, se nós fôssemos usar aquelas línguas repartidas parecidas com fogo que desceu sobre os irmãos como uma regra para o batismo com o Espírito Santo em nossas vidas, então nenhum de nós teríamos o Espírito Santo, porque nenhum de nós foi vistas essas línguas como que de fogo descendo sobre nós, ok? Então, mas o que seria esse batismo com fogo? O próprio texto, ele mostra isso claramente. É interessante como passa despercebido, né, à vista das pessoas. Mas vamos ler o texto aqui rapidinho. Eu quero que fique um vídeo rapidinho, tá? Breve. Ele diz aqui, verso 11: Em verdade vos digo, João Batista dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar as sandálias, levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora nós vamos ver um pouquinho do contexto rapidinho, e João Batista vem falando de condenação e de salvação. Observe, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Salvação, vida eterna. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz que ele é o penhor da nossa herança, ele é o selo da garantia da nossa salvação. E o batismo com fogo, em toda a Bíblia, quando se fala do fogo de Deus, ele está falando de juízo vindouro, de ira, de castigo, de condenação. É isso que é o batismo com fogo, é condenação. Enquanto o batismo o Espírito Santo fala de salvação, o batismo com fogo fala de condenação, e o próprio texto está falando disso, que olha só, ele vem falando para os fariseus, os judeus que estão vindo se batizar, hipócritas. No final do verso 7 ele diz, quem vos ensinou a fugir da ira futura, suas raças de víboras, manda que eles produzam fruto digno de arrependimento. E chega no verso 10, olha como é simples de entender isso, e também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois quem não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. João Batista está falando aqui de condenação. Isso é um contexto. No verso 10 ele falou, quem não produz os frutos do Espírito Santo, quem não produz os bons frutos, é cortado e lançado no fogo. Aí em seguida, no verso 11,
ele vai e fala, que ele batiza com água, mas quem vai batizar com fogo, que fogo? Esse fogo será lançado no fogo. Então, no verso 11, ele está falando, ele está explicando que fogo é esse. João está dizendo, olha, eu batizo apenas com água, chamando as pessoas ao arrependimento. Mas o Messias, quando vier, ele vai batizar com o Espírito Santo, aqueles que serão salvos, e com fogo, aqueles que serão condenados. E por quê? Porque no verso de número 10, ele falou que quem não dá os bons frutos, será cortado e lançado no fogo. Esse é o fogo com o qual Deus batizará os ímpios, certo? E ele diz aqui, ele continua dizendo, depois do verso 11, no final do verso 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, em sua mão tem a pá e limpa a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, mais uma vez no verso 12, ele está explicando que fogo é esse com que Deus vai batizar, com que Jesus vai batizar algumas pessoas. Tá? Então ele fala, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele está explicando, ele está explicando aqui o contexto que ele vem falando, para que fique claro. Então quando ele fala de batizar com o Espírito Santo, ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Os batizados com o Espírito Santo serão recolhidos no celeiro como o trigo, ou seja, serão levados aos céus para habitar com o Senhor. E os batizados com fogo são aqueles que são jogados como palha no fogo que nunca se apagará. Então, o batismo com fogo, em Mateus capítulo 3, no contexto que João vem falando, ele não está falando que o batismo com fogo é o dom de línguas, é o fervor espiritual, é o poder do Espírito Santo na vida do crente. Não, meu irmão. Tá? Ele está falando que é condenação. E tem muito crente pedindo isso. Senhor, nos batiza com fogo. Senhor, nós queremos ser batizados com o teu fogo. Nos batiza com fogo, querido. Se você está pedindo para ser batizado com fogo, meu irmão, você está pedindo condenação, você está pedindo juízo. Mas é claro que Deus não vai atender isso, obviamente, Deus está vendo ignorância, Deus está vendo que você está falando isso sem saber o que está pedindo, meu irmão. Você acha que está pedindo uma coisa boa e está pedindo uma coisa ruim. E graças a Deus que Deus não batizou você com fogo ainda, tá bom? Mas observe que o contexto está falando isso. Então não podemos interpretar um texto sagrado pegando um versículo isolado para fazer uma interpretação, desprezando os versículos que ele vem falando de juízo, de condenação, que as pessoas devem produzir frutos de arrependimento, e fala que o machado já está posto à raiz da árvore, que toda árvore que não produzir bom fruto vai ser jogada no fogo. Depois ele fala mas não é ele que vai fazer isso, ele apenas batiza com água, mas quem vai fazer isso, batizar com o Espírito Santo para salvação e com fogo para condenação, é o Messias que os judeus estavam esperando, ou seja, Jesus. Então eu espero, querido, que tenha ficado claro, se compreender, porque o texto é bem simples de se aplicar, ok? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.